Criando um framework simplificado usando PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai começar um projetinho, a gente vai ver como que a gente pode criar um framework aí bem básico aí utilizando aí as funcionalidades aí do PHP. Então, se você não assistiu a aula passada aí que eu mostrei o primeiro projetinho ali, que a gente viu já algumas questões, como incluir arquivos e alguma lógica, recomendo que você volte lá para poder assistir, para poder continuar aqui. Então, basicamente vai ser um videozinho aqui, né, dividido em partes. Eu vou mostrar aí para vocês como a gente pode criar um framework bem simples aí usando o PHP, somente por enquanto com a parte ali de roteamento, né, pra gente, ainda a gente não vai entrar em banco de dados, não é nada disso, não vamos entrar ainda em criar formulários e tudo mais. Por enquanto a gente vai focar somente no roteamento, e aí conforme a gente for avançando, a gente vai vendo outras situações aí que a gente pode fazer aí dentro do nosso projetinho, tá legal? Então, se você não assistiu aí o outro vídeo que a gente mostra o projeto, né, que eu mostro outro projetinho bem simples aí, vou deixar o link aqui nos cards para vocês. Se estiver gostando, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais, @classe final, e vamos lá para o VS Code. Primeiro parte, né, primeiro passo aqui, eu tô com o meu VS Code aberto, aqui ele tá totalmente em branco, abri um projeto novo aqui para ele, tá? Então, o primeiro passo, a gente vai criar aí algumas pastas aqui dentro do nosso projeto. Essas pastas vão ser necessárias aí para a gente poder tá dividindo os nossos arquivos, tá? Então, primeira pasta que eu vou criar aqui é uma pasta public, tá? A pasta public, ela vai conter os arquivos públicos, né? Então, ela vai ter ali tudo quanto for arquivo, por exemplo, CSS, JavaScript, imagem, etc. Vai ficar aqui dentro da pasta public, tá? Próxima pasta vai ter aqui uma pasta components, tá? A pasta components, como o nome diz, ela vai ter os componentes. É aqui que nós vamos dividir aí a nossa página. Então a gente vai criar ali nossa página HTML, dividir ela em pedaços. A gente vai colocar esses pedaços dentro aqui dessa pasta components. Nós vamos ter aqui uma pasta pages, né? Como o nome diz, a pasta pages vai conter as nossas páginas, tá? Então, as nossas páginas poderão utilizar componentes ou elas poderão ser aí um conjunto de componentes. Vamos criar também aqui uma pasta functions, certo? Essa pasta functions, ela vai conter as funções, algumas funções úteis que a gente vai utilizar. E, por último, nós teremos aqui a pasta controllers, né? Então, para quem não conhece, a gente vai começar a trabalhar aqui com um modelinho chamado de MVC, né? O modelinho MVC é Model View Controller, né? É uma forma de você estruturar o seu projeto, de forma de você dividir os seus arquivos. Então, basicamente, o MVC, né, ele é Model View Controller. Então, model é ali basicamente as suas regras de negócio, né? Então, as regras de negócio ali de como funcionam as coisas, elas fazem parte da sua model. Nós temos as views, que são de fato as páginas, né? O que é exibido em tela, e os controllers, né? O controller, ele pega uma informação que vem ali da tela, né? Da view, e ele passa elas para o processamento, e vice-versa. Ela pega o resultado ali do processamento e passa aqui para a sua view. Então, a gente vai utilizar esse padrãozinho. Então, geralmente, a gente utiliza o nome da pasta controllers quando nós vamos, né, colocar controllers, tá? Então a gente vai seguir esse projetinho aqui nesse modelo, tá? Então a gente vai começar aqui pela nossa pasta public. Na aula passada eu mostrei, né, o probleminha de você colocar, né, se eu criasse aqui, por exemplo, o meu arquivo index aqui na raiz do meu projeto e eu rodasse aqui, a gente poderia ter aquele problema, né, da pessoa tentar acessar diretamente as pastas aqui do meu PHP, né, as pastas do meu projeto, e tentar acessar um arquivo PHP diretamente. Eu comentei que a gente usa um padrão chamado Front Controller, né, o padrão Front Controller. Todas as informações, as requisições, elas vão para um arquivo inicial e esse arquivo inicial distribui, tá? Então a gente vai seguir esse padrãozinho. Então, basicamente, a gente vai entrar aqui na pasta public e vamos criar aqui o nosso index.html, ou HTML não, na verdade, né? Index.php. Esse vai ser o arquivo inicial. Ele vai ter aqui basicamente uma única linha de código. A gente vai dar um require aqui, ó, require once, certo? E a gente vai incluir um arquivo esse arquivo de fato que vai iniciar o nosso processo. Então eu vou criar aqui, eu vou voltar uma pasta, então 2 pontos, né, barra, eu estou subindo uma pasta e eu quero um arquivo router.php,
halter.php, que ele ainda não existe, tá? Então, basicamente, esse arquivo halter que vai ter a lógica principal para iniciar a nossa aplicação. Ele vai ser o roteador aí. E como que a gente faz para a gente rodar? Ao invés de eu rodar aqui, direto dentro da minha pasta, projeto, eu vou entrar na pasta public, então eu vou vir aqui dar um cd public, certo? E agora, sim, eu vou rodar o meu projeto aqui dentro, né, dessa pasta public. Então, vou rodar aqui, ó, o meu php-s maiúsculo localhost 2.8080. Gosto de rodar na porta 8080, tá? Rodei, vou rodar aqui no meu navegador, né? Eu vou ter aqui um erro, né? O erro aqui, ele está dizendo que ele não achou o arquivo halter, porque ele ainda não existe, mas veja que ele já está funcionando, tá? E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu não tenho mais acesso àquelas outras pastas. Então, a gente criou uma pasta pages. Se eu vier aqui digitar pages, por exemplo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque aquela página, ela está fora, né? Ela está acima do meu diretório. O meu diretório, o PHP, ele vai ler, né, dessa pasta public para dentro, né? Ou seja, pastas que estiverem aqui dentro. E no caso, essas pastas que estão fora, elas só vão poder ser chamadas através do meu script, tá? Aqui ele já criou um erro de log, né? Porque o meu erro está ativo aqui e ele está configurado. Inclusive, a gente poderia, né, se a gente quisesse, ir em set aqui, né, e definir aqui a configuração do erro e tudo mais, mas isso a gente vai implementar aí para frente, tá? Então, esse é o primeiro item, vou apagar aqui o meu log, certo? Agora a gente vai, de fato, né, começar aqui a fazer toda a parte do roteamento, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai criar o arquivo halter na raiz do nosso projeto, halter.php. E se a gente rodar o nosso projeto agora, vamos ver que já não dá mais erro, porque, de fato, o halter, ele existe, não tem nenhum conteúdo ainda, mas ele já existe, então já parou de dar erro aqui, tá? Então, maravilha. Para a gente poder começar a trabalhar, primeiro a gente vai precisar entender o seguinte: como que eu posso pegar os dados que vêm aqui na minha URL? Eu vou mostrar uma forma, não necessariamente a melhor forma de fazer. Esse código que você está vendo aqui, não necessariamente você deveria utilizar ele em produção e não deveria copiar ele para fazer em produção. Código para questão de estudo, tá? Então, deixar isso bem claro, aí para você não sair copiando o código que você está vendo aqui, colando no seu projeto. Então, maravilha. Aqui a gente vai ver uma possibilidade. Então, eu vou criar uma variável URI e eu vou chamar aqui do meu server, eu vou chamar uma variável chamada pathinfo. E caso essa variável não exista, então a gente vai utilizar aqui o nosso coalescing null operator, né? Esses dois interrogações, ele é o caso, né, ele não encontre esse valor aqui, ó, então caso essa variável server não tenha esse item dentro, ele vai assumir aqui automaticamente como nulo. E aí você vai me perguntar, mas por que eu só não posso deixar desse jeito? Porque se eu tentar acessar um array aqui com uma informação que não existe, então, por exemplo, colocar aqui, ó, patinfos, ó, eu vou ter um warning, o PHP ele vai me dar um aviso, olha, dizendo, olha, pathinfos não existe, não tem esse item lá dentro. Tá? Então, eu não quero que ele me dê warnings. A gente não quer código com warning. Então, eu vou fazer, caso ele não encontre, ele vai definir aqui como nulo, certo? Então, mesmo que esse pathinfos ele não exista, ele não vai dar erro nenhum aqui. Ele vai assumir aquela variável com um valor nulo, tá? Então, é muito importante. Isso aqui é um operadorzinho mais recente do PHP, né? É desde o PHP, acredito que desde o PHP 7 que a gente tem esse operador, então você pode usar ele tranquilamente. Maravilha. Então, vou dar um vardamp aqui no meu URI e vamos ver o que nós temos aqui. Aqui na minha página inicial, meu URI é vazio, então não tenho nada. Se eu coloco uma barra, opa, deixa eu só colocar a barra, olha, ele foi removido, automaticamente não tem nada aqui. Mas se eu colocar o nome de um arquivo, por exemplo, ou de uma pasta, ó, o nome que eu coloco aparece aqui, ó, tá vendo? Então, eu coloquei aqui, né, /path, então apareceu aqui /path, tá? Qual a vantagem da gente utilizar esse pathinfo? O pathinfo ele não mostra aqui os query parameters, tá? Então, ó, reparem que esse query parameters eu não tenho aqui. Se a gente utilizasse aqui, né? Então, vamos dar aqui, vou dar um vardamp aqui, ó, vou colocar fazer o seguinte, ó, só para vocês poderem ver, vou colocar aqui um pré,
do meu HTML, ó, pré, certo? Vou colocar ele aqui e vou dar um var dump aqui na minha variável server, ó. Então, se a gente der um var dump em server, a gente vai ver que existem várias opções aqui que a gente poderia utilizar, tá? Então, ó, se a gente descer aqui, vamos ver, ó, eu tenho request URI, tá vendo? O request URI, ele tem o path, mas ele também tem o query parameter, ó. Ele tem o método, tem o nome do script, que para mim não interessa, né? O script aqui que ele está iniciando o projeto nesse momento aqui para mim não faz diferença. O nome do arquivo inicial, aí tem o path info aqui, ó, tá vendo? Tem o path self, ou seja, esse arquivo aqui, né, onde que ele estaria, bonitinho, tem aqui, ó, várias, ó, query string, certo? Então, veja que para o nosso exemplo, acredito que utilizar somente o path info aqui vai resolver para a gente, porque ele vai dar para a gente somente a rota sem o query parameters. O query parameter a gente já viu que a gente consegue pegar lá com a variável get, tá? Então, maravilha, eu não preciso dos query parameters na hora de definir qual é a função, qual é o controller que eu vou chamar. Maravilha. Feito isso, a gente vai começar a criar aqui algumas funções, né, que vão ser úteis. Então, eu vou criar aqui um initial config, certo? Só um comentário aqui. Eu vou dar um require once em um arquivo também que não existe chamado path.php. Esse arquivo path, deixa eu até tirar esse var dump aqui de baixo, ele vai ter algumas funçõezinhas úteis para a gente trabalhar com o nosso arquivo aqui, tá? Então, vou criar o meu arquivo path aqui na raiz, path.php. Vamos criar ele aqui. E só para vocês poderem entender o que a gente vai fazer no path, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um var dump, aqui na minha constante dir aqui, ó. Tá? Eu já mostrei isso aqui para vocês, né? Esse dir aqui, ele mostra para gente o caminho do arquivo. Então, se eu rodar aqui, você vai ver que é o seguinte, ele está me mostrando aqui, ó, qual foi, né, o arquivo aqui, ó, né, onde que ele foi incluído aqui, ó. Então, esse arquivo, né, path, ele está dentro aqui da raiz do projeto, tá vendo? Ele está aqui na raiz. Se ele tivesse, por exemplo, dentro de... Vou jogar ele dentro de pages aqui só para vocês verem. E aqui no router eu mudar aqui para pages.path. Reparem que aquele dir, ele sempre vai retornar onde o arquivo está e não onde ele foi chamado, tá? Portanto, então deixa eu voltar ele aqui para a raiz, certo? Deixa eu tirar aqui o include. Portanto, a gente sabe que esse dir aqui, ele me mostra onde ele está. Como ele está na raiz do projeto, é o que eu quero. Eu quero que todas as pastas, elas sejam calculadas desse ponto, ou seja, da raiz do meu projeto, para dentro. Então, tem que ser daqui, /company, dessa página, /controllers, dessa página, /functions, assim por diante, tá? Então, eu vou criar aqui uma function, getPath, tá? Essa getPath, ela vai retornar aqui uma string, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui, return. Eu já mostrei para vocês que a gente tem um real path. O real path, ele calcula todos os paths, etc. É a forma correta de você trabalhar com paths, né? Ou seja, o sistema operacional ele vai de fato ver onde que esse arquivo está de fato, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, do meu dir, certo? Então, vamos testar aqui, ó. Vou ver aqui no meu index. No index não, né? No meu router. E vou chamar aqui, ó, var dump getPath. Vamos ver o que acontece. Olha, ele vai me retornar aqui o path. Então, maravilha. O que eu vou querer? Eu quero criar aqui dentro uma função que me diga onde que está a pasta de componentes, onde que está a pasta de controllers, onde que está a pasta de funções e onde que está a pasta de páginas. Então, eu vou criar aqui, ó, function get components path e ela vai me retornar uma string, certo? Então, como que fica a pasta de componentes? É a pasta original mais a barra, certo? Então, essa página barra a pasta components aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou receber uma string, vai ser o item, ou vou até colocar aqui, ó, folder, fica até melhor, certo?
Então, qual vai ser aqui, né, o path da pasta de componentes? Vai ser o real path, ou seja, a pasta original desse arquivo path, mais o PHP tem uma constante chamada directory separator, que ela serve justamente para ver qual é o separador, se a barra, né, é para esquerda ou para a direita, de acordo com o sistema operacional, certo? E depois disso vai ter aqui a pasta que eu quero, e eu quero, além da pasta, colocar já mais uma barra. Por quê? Porque quando a gente for usar os arquivos, vai ser pasta barra o nome do arquivo. Então, se eu não colocar essa última barra aqui, na hora de pôr o nome do arquivo, eu vou ter que pôr a barra lá. Então, eu acho mais fácil já incluir aqui. Então, vou colocar aqui, ó, return get path, e eu vou passar aqui que ele é a pasta components, certo? Então, tenho aqui. Vou fazer a mesma coisa com as outras pastas. Então, vou colocar aqui get controllers path, que vai chamar a pasta controllers. Eu vou ter aqui get functions path, que vai chamar aqui, ó, functions. O nome aqui, get functions path. E eu vou ter aqui o pages, né? Então, get pages path. Ou seja, ele vai me retornar aqui a página de páginas, né? A página de páginas é ótimo, né? A pasta com as páginas, melhor dizendo, tá? Então, eu tenho aqui já funcionando. Maravilha. Feito isso, vou voltar aqui no meu arquivo router. E no meu arquivo router, a gente vai definir algumas constantes justamente para essas pastas, né? Eu já mostrei para vocês que a gente geralmente costuma trabalhar aí com constantes, né? E essas constantes a gente usa basicamente porque aí eu posso chamar ela de qualquer lugar da minha aplicação, sem que eu precise incluir, chamar a função e tudo mais, tá legal? Então, nesse caso aqui, a gente vai criar as nossas constantes, certo? Então, eu vou vir aqui e vou colocar define. Eu vou criar uma constante chamada controllers. Essa função vai ter o quê? Get controllers path, ou seja, ela vai ser a pasta onde estão os controllers. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para as outras. Então, eu vou ter aqui com components, vai ser get components path, certo? Eu vou ter aqui functions, vai ser aqui get functions path, e eu vou ter aqui pages, que vai ser get pages path, certo? Maravilha. O que está faltando aqui é, eu coloquei esse arquivo aqui, path, certo? Agora eu estou colocando aqui as funções, e se eu der aqui um vardump nessas constantes, então, por exemplo, que der um vardump em controllers, então vamos rodar aqui, ó, eu já sei que a pasta de controllers é essa, certo? Ó, esse daqui é o caminho, de fato, onde dentro do meu sistema operacional está controllers. Está vendo que a barrinha aqui está para a esquerda, né? Ou seja, eu estou no sistema operacional Windows, Linux geralmente é para a direita, por isso que é importante utilizar, né, aqui o Directory Separator para você não ter problemas, tá? Então, maravilha, eu já tenho aqui as minhas constantes. Eu vou até criar aqui um comentário. Constants of path, são as constantes dos paths, dos caminhos, certo? Bom, próximo passo aqui. Dentro aqui da pasta controllers, a gente vai criar aqui os nossos controllers, por enquanto vão ficar em branco. Então, eu vou criar um controller para cada rota. A gente vai ter basicamente no nosso sistema, a gente vai ter uma rota home, que vai ser a página inicial. A gente vai ter um not found, que é para quando ele não encontrar nenhuma. Uma rota sobre, né, para que eu quiser ali abrir a página sobre da nossa empresa. Eu vou ter ali uma página de produtos, tá? Então, a gente vai criar um controller para cada um. Então, eu vou criar aqui, home.php. Esse home.php vai ficar vazio, tá? Por enquanto. Maravilha. Vou criar aqui o not found, que vai ser a página não encontrada. Vou criar aqui
about, que vai ser a página sobre. Vou criar aqui products, que vai ser a pasta, aí o controller de produto, tá? Então, a gente tem aqui esses controles. Feito isso, a gente vai voltar aqui no nosso router e nós vamos colocar aqui mais uma informação. Então, eu vou colocar aqui no final, vou colocar aqui requires, e a gente vai incluir mais um arquivo. Então, require11, e eu vou incluir um arquivo que ainda não existe, chamado routes.php. Esse arquivo routes, ele basicamente, ele vai ter as rotas, ele vai estar ali marcado qual página vai ser acessada por qual URL, o que ele vai chamar dentro de cada controller, o que ele vai fazer dentro de cada item, ou seja, o arquivo routes ele vai ter as rotas, né, para onde que nosso sistema ele vai. Então, vou criar aqui o arquivo routes.php e para começar, a gente vai começar fazendo o seguinte. A gente criou aqui os nossos controllers, né? Então, criamos aqui os nossos controllers. Agora, nós vamos incluir eles aqui dentro do router, dentro das nossas rotas, né? Geralmente, quando você trabalha aí com frameworks, basicamente, a gente costuma, dentro do arquivo de rotas, dizer quais são os controllers, né? Então, tal rota acessa tal controller. Então, por isso que a gente vai importar aqui dentro do nosso arquivo routes. Então, eu vou colocar aqui require11, certo? Eu vou colocar aqui controllers.notfound.php, certo? E vou importar todos eles. Então, eu vou importar aqui o about.php, vou importar aqui o home.php e o products.php, tá? Feito isso, se eu rodar aqui, ó, nenhum erro não vai acontecer, né? Tá tudo em branco, não fizemos nada ainda. Maravilha. Agora, aqui dentro, a gente vai definir uma variável que vai ser as nossas rotas. Eu vou criar aqui routes. Ela vai ser um array, porque a gente pode ter dentro de um site mais de uma rota. E aqui dentro nós vamos criar aqui as nossas rotas, tá? Ele vai ter aqui dentro um array, né? Ou seja, é um array contendo várias rotas dentro, ou seja, um array de array. Cada rota vai ter suas próprias configurações. Então, cada rota vai ter um ID, certo? Esse ID vai ser o nome individual da rota, pode ser um número, um valor que identifique aquela rota. Vou chamar de home. Vou colocar aqui também o value. O value vai ser o que vai vir aqui na minha URL, ó, certo? Então, eu quero que quando seja somente a barrinha, ele vá para home. Então, vou vir aqui no meu value e vou pôr só a barra. Maravilha. Próximo item eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui controller. Qual vai ser o controller que ele vai chamar, né, quando essa rota for selecionada? Ele vai chamar o controller chamado home. Próximo item. Eu vou criar aqui um call. Dentro desse controller home, qual vai ser a função que ele vai chamar, que vai ser responsável por fazer o processamento dessa rota? Ou seja, a gente está delegando. O nosso arquivo de rotas ele só vai dizer, olha, é tal rota, chama tal controller e dentro do controller chama determinada função lá. Ela que se vira para fazer o que ela tiver que fazer. Ou seja, estamos delegando para o controller resolver isso para a gente. Então, eu vou colocar aqui make home e ela vai ter também uma opção aqui is regex, né? Porque vai ter um is regex. Imagina que eu tenho aqui, ó, na minha rota, certo? Eu vou ter aqui produtos barra 5, certo? Eu não posso criar uma rota para cada produto. Imagina que aqui esse 5 é o ID do meu produto, é o número do meu produto, é o ID, né? Cada produto tem seu próprio ID, seu identificador, como se fosse um RG, tá? Então, imagina que você tenha 100 mil produtos lá. Você não vai criar 100 mil rotas na mão. O que você vai fazer? Você vai criar a rota produtos vai receber aqui, através do nosso get, esse número, que é a minha URL, certo? E através desse número ele vai poder pegar os dados ali do meu produto, tá? Então a gente vai ser esperto, né? Então a gente vai criar aqui um regex. Se for regex, aí a gente vai colocar uma regex. Se não for, a gente vai usar o valor normal. Então,
Maravilha, fiz aqui, né, basicamente o funcionamento. Agora eu vou só copiar e colar aqui, ó. Então, próxima rota vai ser aqui a rota about, que vai ser o sobre, né? Ela vai ser aqui barra sobre. Ela vai chamar um controller chamado about. Ela vai chamar uma função make about. Ela não vai ser regex. Vou copiar novamente. Próximo item aqui vai ser a minha rota de products. Certo? Ela vai se chamar produtos. Ela vai, teoricamente, ela mostraria a lista dos produtos. Ela vai chamar o controller products. Ela vai chamar uma função make products. E ela também não é regex. E, por último, eu vou ter aqui a minha rota product. Ela vai ser aqui do tipo, ela vai chamar o controller products também. Ela vai chamar uma função make product, porque eu vou querer ver um produto só. Ela vai ser regex, isregex. E aqui no velo eu vou colocar a regex. A regex, para ela, vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Novamente, não é um curso de regex e também você não deveria copiar essa regex para usar no seu projeto, a menos do que você saiba do que está acontecendo. Mas basicamente o que essa regex vai fazer é o seguinte: ele vai começar com uma barra. Isso daqui significa que a minha URL ela vai começar com uma barra, ela vai ter a palavra produtos, ela vai ter outra barra e na frente dessa barra vai ter aqui alguma coisa que pode ser tanto um caractere minúsculo ou um número, certo? E eu quero que ela termine com isso, ou seja, esse mais aqui significa que vai ter pelo menos um desse item aqui, ou seja, pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser um conjunto de números, e ele vai terminar aqui com isso, ou seja, ela começa com uma barra e termina aqui com esse número, esse ID e etc, tá? Maravilha. Lembrando que isso daqui vai fazer com que essa nossa regex, por exemplo, ela não aceite letras maiúsculas, tá? Poderia fazer aqui também, ó, A-Z maiúsculo, sim, aí eu dou suporte também, né, a letras maiúsculas aqui, se for o caso. Ou também é possível você dizer que uma regex ela deve ignorar letras maiúsculas ou minúsculas. Vou deixar assim por enquanto, depois qualquer coisa a gente ajusta, tá? Então, maravilha, eu tenho aqui essas rotas. Só que a gente já viu, né, que nossas rotas, a gente vai usar isso aqui em vários lugares. Então, para ficar melhor, a gente vai criar um tipo. Igual a gente já mostrei, né, que a gente pode criar tipos para poder colocar nas documentações do PHP. Vou criar aqui um types.php e aqui eu vou colocar, né, opa, deixa eu só começar, né, um arquivo PHP. Então eu vou criar aqui um tipo PHP, então psalm type, eu vou chamar esse type de route, ele vai ser um array, certo? Ou seja, eu vou dizer que como que vai ser uma rota? A rota vai ter tudo isso aqui, ó. Então eu vou copiar esse pedacinho, vou jogar ele aqui, ó, e aí vou só ajustar. Então vai ser ID, ID vai ser do tipo string, certo? Linha de baixo. Colocar aqui também o asterisco. Próximo item vai ser aqui o value. O value também será do tipo string. Próximo tipo aqui, ó, controller, né? Dá um enter aqui, controller, certo? Também vai ser aqui do tipo string. Call, que é o próximo tipo. Então, call também será do tipo string. E, por último, o isRegex, certo? IsRegex, ele será do tipo bool, certo? Ele será um booleano, tá? Então, isso daqui vai criar um tipo que a gente vai conseguir reaproveitar aí dentro do PHP. Feito isso, vou vir aqui no meu routes e já vou importar ele aqui, ó. Então, @psalm import type, ele vai importar route, de onde? From types, que é o nome do meu arquivo de tipos, tá? Feito isso, eu vou vir aqui na minha variável routes e vou colocar aqui, ó, uma annotation nela. Vou colocar aqui, ó, @var route array routes.
Por que route array, né? Porque, como eu disse, esse item ele é um route e ele é... vários deles estão dentro de um array. Então, se eu clicar aqui, ó, eu já venho para ele. E aqui, né, eu tenho agora esse tipo bonitinho. Então, por exemplo, se eu viesse aqui embaixo e colocasse assim, ó, routes, eu já sei que o routes tem essas opções, tá vendo? Se eu colocar aqui que eu quero o primeiro item do array, quando eu coloco aqui as chaves, ó, ele já aparece para mim aqui, né, as informações, vai ficar muito mais fácil da gente conseguir utilizar, tá legal? Então, essa daqui vai ser a primeira parte aí. Vou até rodar aqui para ver que não tem erro, ó, nenhum erro por enquanto. Essa daqui vai ser a primeira parte aí do nosso projeto. E aí, na próxima aula, eu vou trazer a próxima, né, mais um pedaço aqui desse projeto, porque esse pedaço desse projeto ele vai ter provavelmente serão 3 aulas aí, creio eu. Né? Então, para você poder ver a continuação aí do projeto, vai para a próxima aula, tá legal? Então, essa aqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais @classefinal e até o próximo vídeo.